Nossa última palestra, para a gente terminar a nossa roda de conversa de hoje. Renata, a gente vai ministrar aqui uma palestra que nós demos no colóquio, no 6º colóquio dos Institutos Históricos do Rio de Janeiro, que foi realizado em outubro do ano passado no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. E eles escolheram para a gente o tema que fala da Fazenda Itaocaia e o suicídio de uma escravizada na região de Maricá. Para essa palestra, a gente acrescentou mais algumas coisas. Lá nós tínhamos um tempo de 20 minutos, mas hoje, nesta ocasião, a gente acrescentou mais algumas coisas importantes que abarcam tanto a minha pesquisa como a pesquisa da Renata Gama. Uma coruja histórica. Tá fazendo? É porque o computador ele não está projetando o PDF para lá. Alguém sabe mexer aqui? Oi, moço. Sabe? Poxa, tem. Tem. Não tá o quê, Renata? Projetando o slide. O PDF. Mais chave de novo de janela? Pode, para não conseguir projetar. Isso. Ah, não, agora tá. Então esse é o nosso tema da nossa palestra. O tema do colóquio foi os caminhos e descaminhos fluminenses da escravidão, e lá nós estávamos junto com pessoas de todos os institutos históricos do Rio de Janeiro, apresentando diversos temas de diversos municípios do nosso estado sobre a escravidão, de acordo com a história de cada município. E nós apresentamos sobre a Fazenda Itaocaia e o suicídio de uma escravizada na região de Maricá. Pode passar. Para começar, falando nessa palestra, a gente fala da Fazenda Itaocaia, que é onde nós estamos. O início da Fazenda Itaocaia, ela é a primeira grande porção de terras que os monges beneditinos do Rio de Janeiro ganham, aqui em Maricá. E essas terras foram doadas em 27 de agosto de 1627, por Diogo Martins Mourão e sua esposa, Francisca Serra. E eram terras que mediam 1 légua em quadra no entorno da pedra denominada Tocaia. E depois, ao longo dos séculos, a grafia foi mudando para Itocaia, Itacaia e atualmente a Itaocaia. E essa Sesmaria, ela foi doada em troca da celebração de missas perpétuas pelas almas de Diogo Martins Mourão e Francisca Serra. Por isso que foi doada. E essa fazenda, ela foi o início de um grande latifúndio que os beneditinos tiveram aqui em Maricá. Durante o período colonial, eles tiveram diversos currais, a Fazenda Itaocaia e também a Fazenda São Bento, que, segundo o historiador Eduardo Rodrigues Figueiredo, chegou a ter cerca de 9.000 cabeças de gado. Ainda no período colonial, essa fazenda ela muda de proprietário, ela passa a não ser mais dos beneditinos e a sua produção ela passa a ser a cana-de-açúcar. E várias reformas são feitas. No século XIX, vários proprietários compram essa fazenda. Como exemplo, nós temos o Visconde e a Viscondessa da Praia Grande. No século XX, nós temos também outros proprietários, o subdelegado João Belisário e muitas outras pessoas. Essa foto é uma foto do início do século XX, é uma das primeiras que nós temos conhecimento da Fazenda Itaocaia, e ali nós vemos ainda as janelas da frente diferentes.
A cúpula da torre também é diferente, ó. As janelas da Capela Nossa Senhora da Conceição também. Essas janelas, elas permanecem, o que eu saiba, até a década de 70, porque existe uma foto da capela com essas janelas ainda. Existem frisos ali na fachada da fazenda, né, da Casa Grande, e ainda não havia aquelas portas que foram abertas posteriormente ali embaixo. Pode passar. Esse daqui é um mapa de 1797, que marca as terras beneditinas em Maricá. Quem gosta de pesquisar esse mapa vai ver muito o município, vai ver a mudança das grafias ao longo dos séculos. Sim. Oi? Isso. Então ali no círculo vermelho nós temos o engenho de Tocaia. E aqui atrás, ó, esse negócio que parece uma nuvem é a pedra de Itaucaia. Pode passar. Aquele mapa é um recorte de um mapa maior, que era das terras dos beneditinos em Maricá. Volta, por favor, André. A nuvenzinha do meio ali é a pedra de Itaucaia, né? E o desenho ali atrás, como se fossem nuvens também, é a Serra da Tiririca. E esse quadrilátero é o território, né? É o tamanho da propriedade, que era o engenho de Tocaia, que na verdade ia até o Morro da Peça. Para quem conhece Itaipuaçu, o Morro da Peça é onde fica a igreja de Nossa Senhora Aparecida, ia perto da Pedra de Noã, né, e pegava um pedação. E aqui já aparece o Canal da Costa. Muita gente fala que o Canal da Costa é artificial, não existia, né? Na verdade ele existia, ele era como se fosse um brejo ao longo de todo o litoral, só que ele foi aprofundado para poder drenar toda a região aqui de Itaipuaçu, porque a gente tinha muitas áreas de brejo em Itaipuaçu. E aí, para poder fazerem os loteamentos, eles precisaram drenar toda essa região e aprofundaram o Canal da Costa. Renato, quem quiser Pode passar. ver o mapa inteiro tem lá no museu. Na época que foi construído o museu, eu passei todas as imagens para eles. A maioria das imagens que a gente tem foi por causa de Renato, então... Passei as fotos das minhas pesquisas para o pessoal que estava construindo matriz museu. Está disponível também no Arquivo Nacional online. Esse não, esse é do Mosteiro São Bento. Esse eu nunca vi não lá. As duas partes do mapa. Não, o que tem lá é da Fazenda São Bento. Mas não é esse não. É mais novo. Depois manda o link, porque o que tinha no São Bento era uma Xerox. Então eu pedi para digitalizarem a Xerox, de repente, porque ele tinha muitas manchas de umidade. É bom ver, porque de repente o que tem no Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional que você falou, às vezes a qualidade está melhor na imagem. Como ele é gigante, É. está dividido em 3 partes. Porque eu lembro que o da Fazenda São Bento está dividido em 2 partes, mas aí já é de 1947. Esse daqui é um outro trecho do mesmo mapa, né, que mostra já a sede da Fazenda São Bento, que foi uma outra área que foi doada ao Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro, e onde eles fundaram a sede da Fazenda São Bento, ali pertinho da aldeia indígena Mata Verde Bonita, ali na APA. Pode passar. Aqui é um documento de escravizados, só para mostrar para vocês como é que eles eram classificados, né, no inventário que o Mosteiro de São Bento fazia. Escravos machos da fazenda de Maricá. E aí tinha os nomes. Alguns nomes, assim, como eram escravizados, eles não usavam sobrenome, usavam às vezes a região da pessoa, lá na África, ou onde ele trabalhava. Por exemplo, Augusto Ferreiro, ou então um nome assim do curral de fora, né? Uma pessoa não tinha nem direito a sobrenome. Utilizava a qualidade que poderia ser pardo, preto, de nação rebolo, Angola, Moçambique, Inhambane, cera escuro, várias nomenclaturas, né? Para adjetivos, realmente, pardo claro, pardinho claro, entre outras variáveis. Passa, por favor, André. Aqui é um outro exemplo, uma lista com o nome de crianças, né, e mulheres também. Pode passar.
Sobre o desembarque de escravizados em Maricá, o Paulo já falou bastante, né? Aqui a gente tem, de acordo com a pesquisa da historiadora Maria Penha, 2 registros, né? Uma é a sumaca portuguesa Jacuí, proveniente de Angola, que dela desembarcaram 284 escravizados, e a escuna portuguesa Dona Joana, proveniente de Ambris, distrito de Luanda, e dela desembarcaram 283 escravizados. E aqui é uma tabela também que eu encontrei num trabalho, que fala de alguns desembarques, por exemplo, Maricá, Alto Moirão, que é ali na Pedra do Elefante, né? Ponta Negra e Alto Moirão. Pode passar. Aqui são documentos que a gente encontra no Arquivo Público do Rio de Janeiro, que são impostos sobre transação de escravizados de 1852 a 1867. Você tem? Vou te passar. Pode passar. Aqui o mapa também de transação de escravizados. Não vou te passar não, senão você não acaba o seu mestrado. Aí primeiro você acaba, eu te passo para você fazer o doutorado. A gente quer ver você defender o seu trabalho logo. Aqui eles chamam de mapa esse documento, mas para vocês terem noção, lá na PERJ, isso aqui estava tudo solto, onde tem cada linha, o documento soltou. Então eu tive que montar tipo um quebra-cabeça para poder fotografar, né? É uma pena, mas às vezes, apesar de lá existirem restauradores de papel, às vezes não dão conta, né, da quantidade de trabalho. E recentemente a gente viu, né, a confusão que deu com a PERJ, porque o diretor denunciou, né, a situação que estava lá absurda, o piso todo quebrado, falta de condição de trabalho, e aí o governador exonerou ele, né, e aí culpou ele de um monte de coisa, e na verdade ele jogou tudo no ventilador, falando não é bem assim não, eu estou sendo exonerado porque eu denunciei as coisas erradas. Então, assim, a luta é muito grande, né? Infelizmente, quem está no poder tem a posição também de ter mais voz do que as outras pessoas, né? Que precisam ser ouvidas, mas que não têm a oportunidade de serem ouvidas. Pode passar. Aqui são mais documentos, né, que mostram despesas com escravizados da Fazenda São Bento, de 1856. Pode passar. Rapidinho, volta ali, por favor. Esse aqui foi por causa da epidemia de cólera que ele falou. Tá escrito aqui, ó. Conta da despesa feita em Maricá pelo padre Frei João de São José, como médico, escravos doentes e gente de fora até não dá pra ler. A epidemia de cólera, aí fala da Procuradoria em fevereiro de 1856. Esse documento maior aqui, tem as palavras que não deu para ler. A Procuradoria está lá no Teira, você deu o Teira, mas é assim. Conta da despesa feita em Maricá. Conta da despesa feita em Maricá pelo muito reverendo João, muito reverendo, isso mesmo? Pelo padre muito frei, padre, esse muito ali é o não é Monsenhor, será? Pode ser abreviação, né? Mas vamos lá, João José da Silva, com o médico, foi a despesa que ele teve, com o médico, os seus escravos, né, doentes, ali está abreviado, escravos doentes, e gente de fora até curada, só que a tia está em cima ali, durante a epidemia da cólera, via Procuradoria em fevereiro de 1856. O documento do computador puxando o zoom, né? Pode passar, André, por favor. Deixa a Miguel falar. André, você poderia voltar naquela questão dos navios, por favor? Isso, pode ser. Essa questão dos navios negreiros, ela também vai influenciar muito a questão do nome Ponta Negra. Existem várias versões para o nome Ponta Negra, algumas delas são descritas no livro da
Alexandra Lambraque, e uma é contada pela historiadora Maria Penha, que diz que quando o escravizado da sumaca portuguesa Dona Joana, que foi mencionada, quando ele desembarcou, ele disse que aqui os escravizados seriam como pedras negras pontudas. Então, segundo a historiadora Maria Penha, essa é uma das vertentes que diz sobre o porquê do nome Ponta Negra. Pode passar agora. Obrigado. Essa imagem é uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela está exposta no Matriz Museu Nossa Senhora do Amparo. A história oral contada pela historiadora Maria Penha de Andrade Silva, ela diz que em certo período, presumo eu que entre o século XVI e XVII, houve a aparição dessa imagem de Nossa Senhora do Rosário no mar de Itaipuaçu. Os marujos estavam ali, os indígenas estavam ali, apareceu essa imagem ali no mar de Itaipuaçu. E os indígenas, já catequizados pelos beneditinos e pelos jesuítas, eles viram essa imagem e começaram a venerar Nossa Senhora do Rosário com cantos, orações, danças, a fim de que ela se aproximasse, mas ela não se aproximou. Vieram depois os marujos, que fizeram o mesmo, com o mesmo objetivo, mas ela também não se aproximou. Somente quando vieram os escravizados da fazenda Itaucaia, que fizeram a mesma coisa, ela foi e se aproximou. E aí conta-se que ela passa a ser a padroeira dos escravizados da fazenda Itaucaia. Provavelmente essa imagem ela foi levada depois para a sede da paróquia Nossa Senhora do Amparo. E ela era colocada, né? Ela estava no altar lateral, né? Como ela estava no altar lateral, provavelmente havia um dia da semana que o sacerdote ele rezava uma missa ali somente para escravizados, porque o motivo pelo qual a igreja tem 6 altares, 6 altares laterais, é porque de segunda a sábado o padre ele rezava em cada altar lateral daquele, e no domingo era rezado no altar da frente, que é o altar mor, o altar principal. Pode passar. Certo, é o número da perfeição. Significa que segunda no início tem que estar Deus. Pode passar. Só para acrescentar, no meados do século XVIII, existia em Maricá uma irmandade só para negros. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E talvez essa irmandade tenha sido criada na capela da fazenda de Maricá, né? A fazenda de São Bento. Porque quando a gente vai lendo os registros paroquiais, encontra lá a referência. Por acaso eu lendo esse livro aqui, eu encontrei a referência sobre essa irmandade e um casamento, se eu não me engano, na fazenda, né? Na capela dos padres beneditinos, com a referência de Nossa Senhora do Rosário, né? Que condiz com a pesquisa, uma pesquisa recente sobre a origem dessa irmandade em meados do século XVIII. Só para acrescentar também uma questão, que quando você vai lá na paróquia, não precisa não, né? Minha voz é alta. É para sair no vídeo. Ah, tá. É uma questão que quando você vai lá na paróquia, você pode ver nos altares de um lado, né, onde tem São João Batista, São José e o Sagrado Coração, são devoções portuguesas. E do outro lado, né, estão as devoções populares, que é Santa Luzia, Santo Antônio. Hoje em dia fica Santa Teresinha, mas era esse altar dedicado a Nossa Senhora do Rosário, né? Então, do lado dos populares ficariam, né, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que provavelmente o dia que era rezada a missa é no sábado, né? É uma tradição católica que ao sábado se celebre o dia dedicado a Nossa Senhora. O David, historiador, presidente do Instituto Histórico de Itaboraiense, né, o de Itaboraí, ele encontrou um documento falando de um batismo realizado na capela Nossa Senhora do Rosário da Fazenda São Bento.
Essa é uma dúvida também, né? Que eu gostaria de descobrir se existia uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que eu acredito que seja provável, porque no Rio, por exemplo, no Mosteiro São Bento, a igreja deles era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, depois que mudou para Nossa Senhora de Montserrat. Então, assim, eu acho que a capela daqui não era dedicada a São Bento, não sei, é o que eu acredito, né? Mas a gente precisa de documentos para comprovar. O registro que tem da capela que tinha uma imagem de São Bento. Sim. Esse é um registro bem forte que tem. No registro é mencionado capela de São Bento. Alguns documentos que eles vão colocar na Fundação Raquel, mas não foi incluídos, mas Nossa Senhora de Santana como oráculo. Né? Mas, tipo assim, não dá para saber o certo se era lá. Mas eu estou falando para se alguém. E o que acontece? Aqui ainda tem a imagem de Nossa Senhora de Santana. Né? Então, só para ficar, quando vocês estiverem no seu pós-doutor, você responder pra gente. Se um dia Nossa Senhora de Santana for o nosso oráculo. Tá? Em relação a Nossa Senhora do Rosário, a devoção a Nossa Senhora do Rosário em Maricá, eu encontro num relatório de presidente de província do século XIX, lá na década de 70, por aí, o presidente da província desapropriando uma casa que pertencia à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que ficava no centro de Maricá. E ele desapropria essa casa e dá para a Câmara Municipal da então Vila de Santa Maria de Maricá. Aqui um levantamento também dos batizados e escravizados realizados na capela da Fazenda Taucaia, de 1868. Pode passar. Esse quadro, né, é uma pesquisa, é um mapa feito pela Renata Gama, de acordo com a pesquisa da historiadora Maria Penha de Andrade Silva, realizada em 2009, que relata aí muitos quilombos existentes no município de Maricá. Durante o período colonial, a então freguesia Nossa Senhora do Amparo foi um dos lugares onde mais havia quilombo no recôncavo da Guanabara. E no século XIX, quando a freguesia é levada à vila, com o nome de Santa Maria de Maricá, o príncipe regente Dom João, ele manda muitas tropas para cá para tentar extinguir esses quilombos, mas nem sempre conseguia, porque esses quilombos eles estavam localizados em serras e locais de difícil acesso. Então nós temos ali o quilombo Alto do Guaiá. Segundo a historiadora Maria Penha de Andrade Silva, o nome desse quilombo, Guaiá, é porque no período colonial, fugido das tropas, veio para essa região um francês chamado René du Gay. E os escravizados eles não sabiam pronunciar esse nome, sobrenome dele. E por conta disso chamavam de Guaiá. E existe ainda outra versão que diz que Guaiá é o nome de um instrumento dos indígenas que tinham habitado essa região. E eles viviam da caça e da pesca. Há também o quilombo de Tocaia, que ficava aqui perto, a gente não sabe onde ficava exatamente. Os escravizados do quilombo de Tocaia viviam da caça, da pesca e atacavam os viajantes que estavam dispersos por aqui. Eles atacavam esses viajantes. Havia a definição para o nome de Tocaia, existem duas versões, todas elas concordando com o tupi. Uma diz que é para ficar, que significa que existiam pessoas que ficavam à espreita, olhando ali os navios que chegavam na região litorânea, e outros dizem que é casa saudável feita na pedra. Provavelmente a Fazenda Taucaia, né? Não sabemos. E existia também o quilombo urbano, que ficava... O quilombo urbano ele ficava no centro de Maricá, nas terras que pertenciam ao conde João Leopoldo Modesto Leal, onde hoje é o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Esse terreno foi casa do conde e também foi casa dos remédios, e também um asilo. Quilombo do Ingá. Esse quilombo ele ficava ali perto da Lagoa de Guarapina, e esse nome, Ingá, vem do tupi e significa uma árvore que dava esse fruto, Ingá.
Quilombo São Bartolomeu, né, ou Betolomeu. Esse quilombo, ele foi fundado por um escravizado da fazenda Engenho Novo, chamado Justino das Conchas. Justino das Conchas, ele foi brutalmente açoitado pelo capataz da fazenda e, com medo da sua pele ser arrancada, ele fugiu, foi para a botica do Dr. João de Souza Dias de Menezes, que era no Bambuí, e ele ficou escondido aí nessa região, nessa mata. E depois vieram mais escravizados. E a definição, o nome São Bartolomeu é um santo mártir da Igreja Católica que no passado teve a sua pele arrancada. E na religião afro, ele tem o nome de Oxumaré. Havia também o quilombo Uruçanga, segundo Teodoro Sampaio, essa definição, Uruçanga era por conta da Uruçanga. Era por conta da água fria, porque ali eles tinham uma piscina que nos dias de calor eles se refrescavam. E a 899 metros do quilombo Uruçanga tinha outro quilombo, que era onde eles se refugiavam nos dias, quando eles percebiam que tinha pessoas observando eles ali. Então eles se escondiam a 899 metros do quilombo. Eu encontro também nos relatórios dos presidentes de província estradas que passavam pelo local chamado Uruçanga, aqui em Maricá. E havia também o quilombo do Morro do Chapéu ou Monte Vidi. Morro do Chapéu por conta do formato da serra, e Monte Vidi é uma referência à batalha de Monte Vidi que houve no passado. Então tudo isso faz parte da pesquisa da historiadora Maria Penha de Andrade Silva, e a história dos quilombos devem ser muito aprofundadas, que é uma pesquisa muito importante, é uma história muito interessante dos quilombos de Maricá. Pode passar. A história do médico abolicionista Dr. João de Souza Dias de Menezes. Essa aqui é uma foto do Dr. João de Souza Dias de Menezes. Ele era um médico abolicionista, nasceu no dia 10 de agosto de 1843, na fazenda da Serrinha, e ele era filho de Antônio de Souza Dias e Rosa Alexandrina de Menezes. Ele foi uma criança muito inteligente, e quem conhecia ele chamava-o de criança prodígio. Por conta de sua inteligência, ele foi convidado pelo proprietário da fazenda Bambuí. Os pais deles foram convidados a levar ele na fazenda para que ele fosse para a escola, né? Porque lá funcionava uma escola onde os padres que se hospedavam na fazenda Bambuí ministravam as primeiras letras para os filhos de fazendeiros, e lá foi ele. Ele terminou o ensino primário com 12 anos e a partir daí ele foi para Metrópole, onde ele estuda lá naqueles colégios da metrópole, faz o curso ginasial lá na corte, e ele ficava hospedado nas chamadas repúblicas, que eram aqueles lugares, são aqueles lugares onde os estudantes pagam uma pequena mensalidade para morar, né? Aqueles que moram longe do centro do Rio de Janeiro, de outros lugares. Então ele faz a faculdade de medicina. E ele termina em 1882, depois vai ser passado ali, né, o diploma dele. E ele volta para Maricá. E em Maricá ele se dedica a cuidar dos escravizados quilombolas. Ele tinha um mapa onde ele sabia o trajeto dos quilombos para ele ir lá e cuidar dos escravizados. E ele foi importantíssimo na saúde pública do 2º Distrito. Foi graças ao Dr. João de Souza Dias de Menezes que o governo estadual, vendo o empenho desse médico, o governo estadual ele ampliou os trechos da Estrada de Ferro Maricá para o Bambuí, né? E vinham pessoas de todos os cantos do Rio de Janeiro para se consultar com o Dr. João de Souza Dias de Menezes. Suas medidas de higienização de saúde pública no 2º Distrito se alastraram por todo o município de Maricá, porque naquela época o município de Maricá era muito insalubre. Então ele foi dando medidas, recomendando o povo, e essa medida se alastrou por todo o município. E ele faleceu no dia 17 de novembro de 1909, aos 60 anos, vítima de uma crise de bronquite.
Pode passar. Esse daqui é o diploma do médico, o acervo é da família, né? Maria Helena Dias de Menezes. E a pesquisa, a cópia está com a historiadora Maria Penha de Andrade Silva. O diploma datado de 1882, ali embaixo. Pode passar. A história da escravizada Isaura Ferreira. Essa escravizada, ela era do Saco das Flores e ela cuidava dessa menina que está ali sentada no chão. E essa imagem é do acervo da historiadora Maria Penha de Andrade Silva. Pode passar. Escravizada Maria do Rosário Leite. Essa escravizada, ela era da fazenda Bom Jardim e ela era uma rezadeira. Ela só rezava com a figa de Santo Antônio. E por conta disso, por ser rezadeira, por ter dons sobrenaturais, ela ficou muito conhecida e muito respeitada na região do Bom Jardim. Todas essas histórias de escravizados, exceto da Fazenda do Pilar, todas essas histórias são de pesquisa e as fotos são de acervo da historiadora Maria Penha de Andrade. Pode passar. A história da escravizada Sofia Tomé. Não se tem muitos registros da escravizada Sofia Tomé. Não se tem uma fotografia, não se tem nada disso. O que tem é esse armário feito pela escravizada Sofia Tomé, que era da fazenda Rio Fundo. E ela fez esse armário com madeiras extraídas das florestas maricaenses. Esse armário está na residência da historiadora Maria Penha de Andrade. Pode passar. A história da escravizada Henriqueta. Essa foto é uma foto do IFAM, da década de 40, da Fazenda do Pilar, que era de onde a escravizada Henriqueta era. Segundo Carolina Nabuco, filha de Joaquim Nabuco e neta do Barão de Noan, proprietário dessa fazenda, Henriqueta, ela nova, ela foi enviada para a corte para estudar medicina. Estudou medicina, concluiu seu curso e voltou para a fazenda. E no período da escravidão ela cuidava dos escravizados que eram machucados na fazenda. E segundo Carolina Nabuco, um certo dia um touro, ele estraçalhou assim um moço, e ela, com toda a sua desenvoltura, com toda a inteligência da medicina, ela foi, lavou os órgãos do moço ali no córrego próximo, e o moço viveu. Segundo Carolina Nabuco, ela era, abre aspas, uma preta alta e magra com ar de respeitabilidade que as outras velhas não tinham. Fecha aspas. Algumas coisas da Carolina Nabuco são algumas palavras preconceituosas, sabe? São muitas palavras preconceituosas ali do discurso branco da época. E então essa é a história da escravizada Henriqueta, que foi muito importante também para a história de Maricá. Essa aí é a Fazenda Bananal, a fazenda fundada em 1802 por Dona Maria Antônia Reginalda. Temos aqui um parente de Dona Maria Antônia Reginalda, o Vitor. Desculpa. A história do escravizado Agripino das Dores. Esse escravizado, ele era da Fazenda Bananal e ele tinha dons sobrenaturais também. Ele tinha uma proximidade muito grande com as folhas de bananeira. E ele rezava as crianças com as folhas de bananeira, cuidava ali dos escravizados açoitados da fazenda. E, além disso, ele foi muito respeitado na região e as pessoas tinham muito medo dele, porque ele se vestia com folhas de bananeira e fazia um barulho, um som igual de porco. Então as pessoas ficaram com medo dele, né? Pode passar. Ficou visto João Batista, né? Com aquela roupa de pele de camelo, porque era o João Batista da cidade. Essas histórias dos escravizados são muito importantes na história de Maricá. Nós devemos sempre lembrar dessas histórias. São histórias orais, nós temos poucas histórias escritas, são tradições passadas de geração para geração. Então, em 1832, a gente tem a notícia que Charles Darwin passou aqui por Itaucaia, né? E dentre as diversas descobertas dele, coisas que ele deixou registrado no livro dele, ele fala como era esplendoroso
como era esplendorosa a nossa floresta, né? O Lacerda que gosta, ele é reencarnação de Darwin, segundo ele. Ele gosta muito de falar sobre como os naturalistas que passaram por aqui ficaram maravilhados com a beleza das nossas florestas, né? E Darwin foi um deles. E no Diário de Darwin ele fala sobre o tilintar das asas das borboletas, né? E realmente aqui no Caminho de Darwin foi a primeira vez que eu ouvi o barulho das asas das borboletas batendo. Então são detalhes da nossa vida tão corrida que a gente nunca vai prestar atenção se alguém não falar pra gente, né? Assim, muito difícil ter alguém que tenha essa sensibilidade inata, assim, de perceber o barulho de uma borboleta, porque a gente é muito barulhento, né? Somos seres humanos barulhentos. A gente precisa aprender a fazer silêncio para poder ouvir, né? Ouvir a natureza e ouvir Deus falar com a gente também. Então na passagem de Darwin ele fala dos beach rocks, né? Das arenites de praia, tão importantes para o estudo das marés, né, da variação das marés no planeta. E aí, quando Darwin esteve aqui, só para voltar para o foco que é a escravidão, ele fala, e deixou registrado no diário dele, ele fala sobre a notícia, né, que ele ficou sabendo quando chegou aqui em 1832, de que a Guarda Nacional tinha chegado e tinha desfeito um quilombo, e uma das mulheres escravizadas, para não voltar ao cativeiro, preferiu se jogar da pedra e se espatifar, né, ao invés de retornar, né, para o martírio que era a vida dela como escravizada. E aí existe uma confusão, porque aqui nessa fazenda aconteceu uma coisa horrível também, que foi o assassinato da Maria Joana, uma criança de 3 anos afogada no tacho de melado fervendo. E aí as pessoas confundem, que falam que a escravizada que matou a Maria Joana se jogou da pedra, mas não foi isso. A que matou a Maria Joana, segundo a pesquisa da historiadora Maria Penha, ela conseguiu fugir para a região de Cantagalo, onde havia muitos quilombos famosos, e ela conseguiu fugir para lá. Pode passar, André. Aqui é só para mostrar as rotas, né, que o navio, o Beagle, fez em sua pesquisa pelo mundo. Pode passar. Aqui a gente tem a nossa exposição que está lá dentro da casa, minha, do professor Marcos Lacerda. Levanta aí, Lacerda. A gente fez essa exposição 2023 para Expo Valley. 22, né? A gente já está em 25, né? Não foi 2023, foi 23, porque foram 2. Não, foi 22, 23, convidamos de tanque, 12 de janeiro, já tinha exposição. Então tá. Porque a gente só teve 2 edições da Expo Valley, por isso que eu estou confundindo, pulou um ano, né? Entendi. Obrigada. E aí ficou, né, lá na parede, lá dentro, a gente colocou a transcrição do trecho do diário que ele fala da sua passagem aqui por Maricá, aqui pela fazenda Itaocá especificamente. Pode passar. Aqui, quer falar? Essas são fotos da ossada da menina Maria Joana, a urna da menina que está lá na Casa Grande da fazenda. E segundo a história oral contada os moradores da região, o motivo pelo qual levou o assassinato da menina Maria Joana foi por conta de uma briga de ciúmes entre os então proprietários da fazenda, João Machado Nunes e Catarina Luiza Machado. Eles tiveram uma briga de ciúmes por quê? Dizem que o João Machado Nunes estava tendo uma relação extraconjugal com a escravizada Benta Régia, que foi a escravizada que assassinou, né, a Maria Joana. E por conta disso, ela mandou a Benta Régia para o tronco, e ela estava gerando uma criança, a escravizada, e ela sofre um aborto espontâneo dessa criança que ela estava gerando, que era filha do João Machado. Isso, forçado. Que era filha. Isso é história oral, né, gente? A gente precisa investigar cada vez mais, encontrar documentos, né,
para que a gente tenha provas exatamente dos detalhes, porque existem várias teorias sobre esse assassinato. E a gente está caminhando para isso. O Dalson, há pouco tempo, encontrou o documento de casamento desse casal, né? Encontrou. E aí o que eu quero, né, é buscar o processo que deve ter sido feito depois do assassinato, né, que é o registro da polícia, né? Porque aí a gente vai juntando as peças para poder cada vez mais identificar todo o acontecimento. E aí essa escravizada, ela foi açoitada, perdeu a criança e como ato de vingança, ela pegou a menina Maria Joana, ela tinha acesso à casa grande, porque ela trabalhava lá dentro, pegou a menina e jogou no tacho de melado quente, fervendo, daqui do engenho. E depois ela fugiu, foi ajudada por um escravizado, segundo a historiadora Maria Penha de Andrade Silva, foi ajudada, foi para o então quilombo de Taucaia, que aqui havia, e de lá ela foi para Cantagalo. Essa menina Maria Joana, ela nasceu em 1838 e faleceu em 1841, aos 3 anos de idade. Depois da passagem de Darwin. Sim, depois da passagem de Darwin. São 9 anos. São 9 anos de diferença aí, né? Nós não podemos confundir duas histórias orais. E a gente tem muito o sonho de encontrar, né, esse documento. Essa daí é anterior. Ou é a da pedra que é anterior? A da pedra anterior. Que você jogou da pedra aconteceu antes da passagem do Darwin ou naquela época. Isso. 1832. E a Maria Joana está na plaquinha que ela nasceu em 41. 38. Ela morreu em 48. Então não tem como, né? Darwin ter ficado sabendo. E a ossada está onde? Na casa grande. Está na urna. Essa coisa de procurar um processo pode ser bem interessante, não sei se vocês sabem, mas acho que em 1830 tem uma lei específica para punir com pena de morte os escravizados que atentassem contra os senhores. Então um assassinato como esse deve ter tido uma repercussão grande, né? Para poder ir atrás dela e tentar fazer justiça. Devem ter procurado. Gente, é que como a Rê, né, e todos nós falamos, né, a história ela é um quebra-cabeças, né, e às vezes as peças, né, estão com pessoas diferentes em qualquer lugar do mundo. Então eu só quero deixar registrado o seguinte: essa história da Maria Joana com a Benta é o que a gente conta. Mas tem uma pessoa que também faz muitos estudos, muita coisa, que foi, né, o Evandro, que escreveu esse livro. E eu até brinquei com ele, eu falei, por que você não escreveu esse livro antes? Porque eu passei 3 anos e pouco falando para um monte de criança que uma escravizada assassinou uma criança, né? Isso gera na cabeça das crianças algo muito, né? E esse livro aqui, eu torço para que isso seja verdade, porque nesse livro, como vocês, quem já leu pode ver, depois a gente passa por PDF, alguma coisa assim. Existia um conflito aqui, que aí Miguel e Renata vão poder falar melhor, que é com uma figura ilustre, né, que é o Cunha Marujo, né, que é uma pessoa que fez parte naquela época, que por incrível que pareça, os locais onde ele cometia o crime dele é o mesmo local onde a gente ainda tem arrastão aqui, que é na entrada do Cala-Boca. Então, se a gente pega fatos daquela época e vê que até hoje existem esses determinados fatos, e o que acontece é que nesse livro, Benta vai para o tronco, Benta passa por tudo isso que Miguel falou. Sendo que a diferença é que na hora que ela ia ser morta, talvez, né, mas ela não tinha matado ainda a menina, era só porque ela estava grávida e perdeu o bebê. Mas o que acontece é que o Cunha Marujo invade a fazenda para cobrar uma dívida do dono da fazenda, que era o pai de Maria Joana. E parece que no meio dessa confusão, Cunha Marujo, para castigar, porque era uma dívida que já estava sendo cobrada, talvez por isso a gente não encontre tanta coisa, o que ele faz? Cunha Marujo pega Maria Joana e Benta, porque de uma forma ou de outra, Benta também devia ter os cuidados com Maria Joana, porque senão ela não acessava a criança com tanta facilidade. E no livro, que eu espero que a gente encontre documentos que relatem isso, quando Cunha Marujo tenta jogar numa briga dos dois, porque aí Benta não deixa, porque eu acho que ela, sendo uma mãe que perdeu um filho, ela vê como um filho, é quando, na briga, Maria Joana cai no tacho. Porque era a intenção. Ele que
jogou. Né? Porque aí a gente alivia, porque senão, né, a questão dos escravizados já tem um peso. A gente fica repetindo uma história que tem um peso. Fala. A minha única dúvida nessa linha de raciocínio, a gente tem que verificar melhor. Eu acho que o Cunha Marujo, ele não é contemporâneo dela. Eu acho que ele é anterior, entendeu? Tem que dar uma conferida nisso. Pode não ser é um outro isso. bandido. É, um outro que se pegou, porque quem já leu vê. E isso, né, gente, é uma ficção, mas para quem conhece a história de Maricá, você fala, não é uma ficção, né? Então a gente torce para que essa ficção seja muito mais próxima dessa história triste que a gente conta. Não faz uma cagada igual eu fiz. Eu sou escritor, fiz um livro e tal, conta a história de escravos, eu juntei tudo. Eu matei a criança, e pular da pedra. Eu juntei tudo. Tu jogou a criança do alto da pedra? Não, afogou, correu pra pedra e pulou. Misturei tudo, porque foi o que me passaram na época. Eu fiquei tão encantado com aquela história, falei, nossa. Não, então, deixa eu devolver aqui pro mestre, mas é só pra eu deixar pra vocês, porque me doía toda vez que eu tinha que falar essa história para umas crianças. Só pra citar, sem querer te roubar, amor, mas houve um caso aqui que essa história ela é contada assim que as crianças chegam. Depois que elas chegam, a gente dá a volta inteira, leva no bicho, faz um monte de coisa. E quando chegou quase no final, já do passeio da escola, uma criança que já estava quieta, ela chegou para mim e falou: tia, eu sei de quem foi a culpa disso tudo. Quem será, Geraldo? Aí eu falei, mas a moça ainda está pensando nisso. Ela falou, tia, se o dono da fazenda não tivesse namorado a escravizada, porque ele era casado, a Maria Joana não tinha morrido. E o olhinho da menina cheio d'água. Eu falei, amor, vamos pensar o seguinte, independente de qualquer coisa, Maria Joana já não estaria mais com a gente. Né? Igual a gente hoje em dia, um é atropelado, outro é um assalto, isso tudo, né? Mas para vocês verem o quanto vai o raciocínio de uma criança. Então eu torço por vocês, historiadores, nos trazerem histórias mais suaves para que a gente possa passar. Não, mas a história não vai ser suave. Não, também, né? A forma como a criança observou o acontecimento foi totalmente diferente. Foi totalmente. É claro que não tira culpa de quem cometeu o crime, mas ela vê o crime de uma outra forma. Ela enxergou o primeiro até porque a escravizada também sofreu uma perda, né? Também teve uma criança assassinada enquanto ela sofreu uma perda. Então, às vezes, o que a gente precisa é mudar a forma de contar o acontecimento também, né? Exato. Foram duas crianças que morreram ali, não foi uma só, né? Voltando aqui, com essa questão de escravizados, a gente também vê muito sepultamento dos escravizados na Maricá dos períodos colonial e imperial. É muito comum nós vermos nas igrejas de Saquarema, desses lugares, túmulos ou do lado da igreja ou atrás, ou dentro também, né? Contudo, isso não foi o caso de Maricá. Em Maricá, por conta da alta elevação da igreja matriz, por conta das enchentes, não era possível o sepultamento de todos os cadáveres ali naquela parte de fora. Então, por isso, os escravizados não podiam ser sepultados ali fora. E por isso, eles eram jogados ou na frente da matriz, ou na frente de capelas, ou nas ruas próximas da igreja matriz Nossa Senhora do Amparo, com a afinidade de estarem perto de Deus, segundo o pensamento branco da época. E isso acaba na década de 70, quando o presidente da província manda construir o cemitério público de Maricá, que teve o nome de Nossa Senhora do Amparo. Eu consegui encontrar um documento que fala que é um regulamento, né, do cemitério, todo o estatuto do cemitério de 1878, esse documento, sinal de que o cemitério já tinha sido construído, já estava pronto em 1878. Agora a data da construção nós não sabemos, e nem a data da lei que manda criar o cemitério. E ele foi feito com o objetivo do sepultamento de escravizados e também de cadáveres humanos brancos, né, de pessoas brancas. E essas fotos elas são da década de 70, da historiadora Maria Penha de Andrade Silva. E
o cemitério ele foi todo feito, né, com mão de obra escravizada. Ali a gente ainda vê a fachada sem aquela placa que está hoje. Essa fachada é de pinhas portuguesas, então é uma arquitetura muito bonita do cemitério de Maricá. Pode passar. Aqui são imagens atuais da Fazenda Taucaia, com a exposição, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, as ruínas da senzala, a capela, que a gente fica sonhando com um convênio com alguma universidade ou alguma empresa para poder restaurar essa capela, porque ela tem uma estrutura colonial, né, mas ela já foi muito modificada, o piso foi modificado, o forro estava caindo, porque estava chovendo, mas o Adriano, o proprietário, conseguiu reformar o telhado para parar de chover dentro da capela. Mas isso tudo, assim, é necessário dinheiro, né, gente? Sustentar uma fazenda é muito caro. E apesar dele receber muita gente, a maioria das visitações são gratuitas. Então, é complicado manter uma estrutura dessa. Por isso que a gente tem que valorizar ainda mais. E a gente encerra por aqui a nossa palestra, que na verdade foi bem resumida, mas que foi para poder contribuir um pouco, né, com tudo que foi falado hoje. E agora a gente vai para um outro momento, que é a distribuição dos certificados de quem fez o curso de História de Maricá e depois a diplomação dos membros. Tá bom? Tá bom. Pode desfazer a mesa. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Pois é. Gostaria de chamar a Kika para sentar aqui na frente, nossa primeira tesoureira do IGAM, para compor a nossa mesa diretora. Professor Marcos Lacerda, membro do Conselho Fiscal. Gostaria de chamar Thalita Borges Cardoso de Souza. Thalita. Laice Santos. Rejane Lopes Carvalho. Kione Ariel da Frente. Cíntia Garcia. Gente, eu vou chorar, eu não quero um desse. Fiquei cabulando a aula, tá vendo? Sander Wanderson. Geraldo Aimoré. Nem você se conhece, amigo. Araújo Gama Júnior. Peraí, deixa a Renata me dar. Hoje tem. Ah, meu Deus do céu. Hoje tem evento. Se controla.
Querido, Como é Cleiton Vanson. Você queria lembrar Cleiton Vanson. É porque ele é doido, ele comprou um chip e aí começou a receber mensagem para um tal de Cleiton Vanson. Ele deixou esse nome, então tinha gente, uma vez no grupo, tava lá Cleiton Vanson, ele, quem é Cleiton Vanson? É o doido. O nome do antigo dono do chip é poético, Cleiton Vanson. Gente, adorei isso. Ele perde um protocolo mesmo, tá? E olha só, amado, perdeu a noitada porque ela acabou de te dar. Ela te deu isso aí, o certificado, ela não vai te dar outro certificado, só em outro curso. Richard do Nascimento Ferreira. Parabéns. Gente, isso é orgulho demais. Chamar um nome desse, é orgulho para todos, mas chamar um nome desse para entregar um certificado. Marcos Antônio Lacerda. Mas é como professor, tá, gente? Mas só de chamar assim, né, já... Gente, ele ministrou a aula de patrimônio natural de Maricá, tá bom? Outro que dá muito orgulho, Dalson Nascimento Silva, ministrou a aula de genealogia maricaense, oficina de ancestralidade. Cadê a fotossíntese? Faz mais uma foto, Mauro, fala comigo aqui, vem que nós temos que sair junto. Como é que vai chegar em casa e provar que você estava aqui comigo? Comprovar em casa. Não tá ruim. Você fica aí, Geraldo, dá um reforço aí. Mas você que é parceirão, irmão. Fechamento. Vai ter uma sanfona daqui a pouquinho com violão, tá? E beleza. Cadê? É o caminho de Dalton. Lorena Nunes Ferreira Simões ministrou a aula de o que a arqueologia já descobriu em Maricá. Vermelha não, amarela. Vermelha não. Como aluna, gente, e como professora. Paulo César Pereira de Oliveira, professor que ministrou a aula Memórias da Escravidão e que já deixou a gente curioso pelo mestrado, doutorado, pós-doutor. Gente, ele participou e ele só faltou 2 aulas, tá? Isso foi raro no curso. Então, parabéns. Parabéns. Aluno exemplar. Ai, meu Deus do céu, esse aqui ele vai ter que construir umas 1000 casas para ele ter paredes suficientes para botar os diplomas dele. Duvido que alguém saiba. Miguel Ângelo Padilha Marques ministrou a aula A Evolução Político-Administrativa de Maricá e Curiosidades da História Maricaense. E aqui nós teríamos da nossa querida Luizete, nossa Lisa querida, porém ela teve que ir um pouquinho mais cedo, né? Então... Oi? Ah, tá. O dela? É porque eu perguntei no grupo quem viria para receber o certificado, que eu só ia imprimir de quem viesse. Aí por isso... Você botou? Ah, então me perdoa. Ah, mas meu tempo. Segura de alguém e te dou. Palmas pra Andressa. Chamamos a Andressa Fonseca dos Santos.
Agora nós vamos entregar o diploma dos associados do IGAM. O Instituto, né, ele também tem como objetivo chamar mais pessoas para agregar conhecimento com a gente. Nós temos ali aqueles 2 meninos, o Richard e o Vitor, eles nos ajudam muito na questão religiosa da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo. Agradecemos a ele por tudo que eles passam, né, pra gente. E o Instituto, ele também agrega, né, mais pessoas para dar conhecimentos, para pessoas ministrarem palestras, para passarem o que as pessoas conhecem da história de Maricá. E por isso a gente vai estar chamando aqui alguns associados que não foram diplomados no ano passado e os que entraram agora, nesse ano de 2025. Dentre eles um aluno do curso História de Maricá. Gostaria de chamar o Richard. O Vitor também. Os presidentes do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, no uso de suas atribuições, conferem o presente diploma ao associado titular Richard do Nascimento Ferreira, nascido em 1 de dezembro de 1998, natural do estado do Rio de Janeiro, admitido e empossado como membro titular, investido em 13 de janeiro de 2024, como titular da cadeira patronímica número 33, cônego Joaquim Antônio de Carvalho Batalha, dado e passado em Maricá, aos 25 dias do mês de janeiro de 2025, ano das bodas de papel do IGAM e dos 440 anos da pesca miraculosa. Era para ter sido no ano passado, então eu mudei algumas datas aí, sabe? Faz parte. Porque a posse deles era ter acontecido no ano passado, mas eles não puderam estar presentes no aniversário de 1 ano. Por isso que a gente fala que bodas de papel, que é 1 ano, né, de aniversário, e 440 anos da pesca miraculosa foi no ano passado, tá? Mas a gente está entregando agora. E essas medalhas são pelo trabalho que vocês estão fazendo no Museu Matriz. A gente agradece a vocês por esse trabalho voluntário, né, de muito amor, de pesquisa, tá bom? Medalha Charles Darwin. Parabéns. Achou do Vitor? Não, você me deu isso aqui. Tá fazendo foto. Você me entregou. Sobe aí. Calma aí, vai achar o certificado, Vitor, calma. Aqui, Pega qualquer um. Pega qualquer um. Representativo. Pô. Achou! Achou, Vitor? Você foi encontrar. Sobe, por favor. Abaixa mais para aparecer a medalha. Isso. Bom! Seja bem-vindo. Parabéns, Vitor. Vamos chamar aqui uma pessoa muito querida pra gente, que merece todos os aplausos do mundo, que é o Paulo César Pereira de Oliveira. Nosso mestrando. Os presidentes do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, no uso de suas atribuições, conferem o presente diploma ao membro titular Paulo César Pereira de Oliveira, nascido em 23 de dezembro de 1987, natural de Princesa Isabel, admitido e empossado em 25 de janeiro de 2025, como membro e primeiro titular da cadeira patronímica número 61, Padre Sebastião de Azevedo Araújo Gama, dado e passado em Maricá aos 25 dias do mês de janeiro de 2025, ano das bodas de algodão do IGAM e dos 260 anos do alvará de criação da freguesia Nossa Senhora do Amparo. Parabéns. Vamos chamar aqui também uma pessoa muito especial, que é a Lorena Nunes Ferreira Simões.
Os presidentes do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, no uso de suas atribuições, conferem o presente diploma ao membro titular Lorena Nunes Ferreira Simões, nascida em 23 de março de 1992, natural de Niterói, admitida e empossada em 25 de janeiro de 2025, como membro e primeira titular da cadeira patronímica número 5, Alexandra Lambracchio, dada e passada em Maricá aos 25 dias do mês de janeiro de 2025, ano das bodas de algodão do GAM e dos 270 anos de alvará de criação na freguesia de Nossa Senhora do Amparo. Deixa eu fazer uma foto comigo. Nós vamos fazer também daqui a pouco. Nós vamos fazer também daqui a pouco uma singela homenagem a Alexandra Lambracchio por todos os seus feitos à frente de sua pesquisa sobre a história de Maricá. Ela também foi associada do nosso IGAM e nada mais do que justo nós fazemos uma homenagem e dar o nome dela a uma cadeira patronímica de nosso instituto. Daqui a pouco. Esses que foram chamados são novos membros do IGAM. O Vitor e o Richard já eram para ter tomado posse desde o ano passado e o Paulo César e a Lorena são desse ano. Mas só que a gente teve um problema nos números das cadeiras patronímicas, porque a gente precisou ampliar essa numeração por causa porque a gente teve que criar mais nomes por causa do IGAM Mirim. Então a numeração, a contagem mudou, né, e também entrou a Alexandra Lambracchio. E aí por isso a gente só vai redistribuir os certificados para atualizar dos membros, né, que tem alguns membros também que não tinham recebido seus certificados e vão receber agora. Agora o do Miguel Ângelo. Dr. Sérgio Toledo Rodrigues. Vai ficando aqui pra gente tirar uma foto. Elaine. Geralda Moré. Fazer como Nicole, que não está aqui. Mas vai votar. eu estou tomando posse com... Não, você só está recebendo o seu certificado do seu Olha, patrono. eu quero dizer o seguinte, eu sou fundador do Povo Unido de Maricá, o PUM. O Povo de Maricá, sempre que chega é sentido, é percebido e é marcante. Karine Monteiro Valente. Marcos Antônio Lacerda. De novo, aí. Leonardo Guimarães Bittencourt. Jorge Antônio Lourenço Pontes. Mudou o número das cadeiras. Por causa da entrada da cadeira. Mudou o número. Só o número da cadeira. Galson Nascimento Silva. Vitor Hugo Batista Neves. Renata Peixinho Lima Dias. É a esposa dele. Já fica com ela. Chega pro lado só um pouquinho. Cadê você? Agora Andréia, uma foto, Andréia. Andréia não trouxe o seu. Não, Andréia tá descansado. Também não trouxe o meu. Fica triste não, porque também não trouxe o meu. Pode falar, Andréia. Você tem, só precisa atualizar. Lembrando, quem conseguir um emprego com certificado desse, me avisa. Mais uma Sem aqui. história, gente. Mais uma. Show de bola. Obrigada. Vibrou um pouco, mas Agora eu gostaria de fazer uma singela homenagem, mas com muito carinho, para uma pessoa que tem um trabalho de formiguinha, um trabalho que eu admiro muito na cidade de Maricá, que é o seu Aguinaldo. Faz um trabalho lindo com as nossas agroecológicas. Eu acho que a política não é justa, porque eu acho que na hora de ir para o exterior apresentar Maricá e os trabalhos feitos aqui, quem tinha que estar lá na Europa era o senhor. Porque o senhor carrega as pelas todo dia na nossa agroecológica. Então o senhor vai receber a medalha Charles Darwin. Muito carinho, tá
reconhecimento pelo seu trabalho com as crianças na Horta Agroecológica de Araçatiba, um guerreiro. Uma satisfação imensa estar junto aqui com vocês. Estive no primeiro ano, agora no segundo ano também. E tudo que é feito na cidade de Maricá em termos de agroecologia, dentro das possibilidades que nós temos, isso é feito. É feito com muita excelência para atender o povo de Maricá com excelência e os nossos visitantes também. Então, um trabalho de formiguinha que está dando muito efeito para a cidade de Maricá e estamos juntos agora em 2025, dando continuidade a esse processo em termos da agroecologia, levando a agroecologia para todos os cantos da cidade de Maricá. Estamos sempre de coração abertos para recebê-los. Muito obrigado, Renata Gama, uma grande amiga que eu guardo aqui no meu coração, ontem, hoje e sempre. Muito agradeço. Agora vamos para o nosso momento descontraído. Tem uma torta salgada maravilhosa ali que a Luizete mandou fazer pra gente. Não, desculpa, tem uma homenagem para Lombrac. Homenagem para Lombrac. Miguel vai fazer. Isso aí, peraí. Miguel, sobe no tablado. Peraí que eu quero gravar isso aí. Grava aí, peraí, vamos gravar. Peraí que eu quero gravar isso aí. Sobe ali, Miguel. São poucas palavras, né? Eu gostaria de fazer aqui uma homenagem para a nossa querida historiadora, jornalista Alexandra Lombrac, que partiu no último dia 10 de dezembro de 2024 e tem deixado muita saudade para os seus amigos e para aqueles apaixonados por história, porque é impossível nós não estudarmos história de Maricá sem o livro da Lombrac, que é o melhor estudo sobre as fazendas de Maricá. Então vamos lá. Alexandra Lombrac, jornalista e pesquisadora incansável da história de Maricá. Nascida em 1º de julho de 1947, Dona Alexandra nasceu em Atenas, na Grécia. Já adulta, veio para o Brasil, onde iniciou uma longa história. Foi colunista de O Jornal e da revista O Cruzeiro, revista essa que em 1948 vem até Maricá e entrevista o cônego Joaquim Antônio de Carvalho Batalha, que fala da restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, realizada entre 1948 e 1952. No ano de 1995, fundou a editora Jornal Correio de Ponta Negra, que mais tarde viria a ser o Jornal Correio da Cidade. Como diretora de ambos os jornais, Dona Alexandra passou a divulgar a história de Maricá nos meios de comunicação. Para isso, realizou pesquisas de campo, entrevistou ilustres filhos de Maricá, teve acesso ao acervo da extinta Academia de Ciências e Letras de Maricá, participou de trilhas, onde teve acesso às ruínas de antigas fazendas, fotografou grande parte das fazendas históricas que grandemente contribuíram para o progresso da antiga vila de Santa Maria de Maricá e também os vestígios da antiga estrada de ferro. Em 1995, por meio da portaria 0312, foi nomeada pelo então prefeito de Maricá, Sr. Wilton Afonso Viana, como jornalista da comissão para o levantamento dos patrimônios históricos do município. Mesmo não sendo natural de Maricá, Lombrac tinha um grande amor pelo município, assim como pela sua história. Isso tudo fez com que, em 2005, Alexandra Lombrac publicasse o livro Compêndios da História de Maricá, sendo a organizadora e compiladora da publicação, e coautores a arqueóloga Nancy Vieira de Oliveira, a historiadora e escritora e associada emérita do IGAM, Maria Luizete de Almeida Furtado, a médica Maite Reu, a museóloga Maria Tereza de Biase Simão, que em 1978 realizou com a ajuda do então sacerdote e pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo, Paulo Batista Machado, o levantamento dos bens históricos do município. O advogado e ex-presidente da Associação Comercial de Maricá, Adélio Soares da Silva, e Dávio Celestino Martins de Melo, associado da Academia de Ciências e Letras de Maricá. Na introdução do seu livro, Lombrac diz, abre aspas, o sangue grego que corre em minhas veias despertou minha busca pelo passado. Baseada nas anotações de Eduardo Rodrigues Figueiredo, Grandeza e Decadência na Vida Rural de Maricá, e inspirada no livro Maricá, Meu Amor, comecei a pesquisar aprofundando-me na história de cada localidade, e essas foram despontando em verso e prosa contadas pelos descendentes dos pioneiros que em cada local viveram suas sagas. E à medida que eu publicava no jornal, percebia que Maricá interessava-se cada vez mais pelo seu passado, por muitas vezes desconhecido por nunca ter sido publicado.
Cobriu o município de ponta a ponta, andando de ônibus ou de carona, entrevistando famílias, coletando documentos e fotos, procurando em arquivos o que poderia ser útil, na certeza de que estava colaborando com o local que escolhi para minha segunda pátria, descortinando sua história perdida. Fecha aspas. Em seu livro, a pesquisadora reaviva as antigas fontes bibliográficas sobre Maricá, que por muito tempo foram as únicas formas de conhecimento da história maricaense. Além disso, seu livro é considerado o melhor estudo sobre as fazendas antigas de Maricá. Nele, a autora traz à tona histórias até então inéditas das fazendas Vista Alegre, Flamingos, Serrinha, etc. Ela também resgata a história da educação maricaense, narrando a história das finadas professoras Zilka Lopes da Fontoura e Leonor Leite Bastos de Souza, sendo ambas ex-diretoras da Escola Isolada do Flamengo e sendo esta última a primeira mulher que se tem notícia a disputar o cargo de vereadora em Maricá. Até hoje, o livro de Lambrac serve como fonte de pesquisas para o que pesquisam nossa história. De 2021 a 2024, foi presidente do Grupo de Artistas de Maricá, instituição da qual ela foi fundadora. Foi também associada emérita e fundadora do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá. No dia 9 de agosto de 2023, testemunha a fundação da Frente Independente pela Preservação da Memória de Maricá, FIPEM, que teve seu manifesto de criação apresentado no dia 19 de agosto de 2023, durante as festividades de 29 anos do GAM. No dia 3 de novembro de 2024, lançou, durante o segundo dia da Festa Literária Internacional de Maricá, o seu segundo livro, intitulado Vula, uma história escrita na praia. E no dia 10 de dezembro de 2024, Dona Alexandra fez sua Páscoa, deixando muita saudade para seus amigos, mas também um grande legado que deverá sempre ser lembrado pelos maricaenses e por Maricá, a cidade que ela tanto amou. Por isso, nós gostaríamos de agradecer a Lambrac por suas horas de pesquisa da história de Maricá, e foi muito válido. Muito obrigada. Agora a gente vai cantar parabéns. Com criança. 2 aninhos, né? A criança gosta de parabéns. Vamos lá, quem puxa? Parabéns pra você nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos cortar o bolo. De novo, no soprado. De novo. Miguel, vem soprar o bolo. Kika, larga aí, vai soprar o bolo. Vem soprar você também. Vem soprar aqui, Kika. Sopra o bolo, vai. Você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. De novo! Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tira o pé do fio! E o inglês, tudo ou nada? Gente, vamos juntar todo mundo aqui na frente pra gente tirar uma foto. E aí a gente vai comer bolo, comer torta salgada. Ouviu o som? Chega aí, pode ir tocando. Tem torta salgada também. Tem gente aqui, ó. Vamos subir aqui. Não precisa pegar o diploma. Os baixinhos falam na... Vou sentar aqui, ó. Cuidado com o fio aí. Pronto, aí. Mulher, vem, mulher. Chega pra lá, pessoal. Chega pra lá. Ô, Léo, bota aí naquela coisa e vem, Léo. Tá bom, mas deixa eu organizar aqui primeiro. Onde ela deu aqui, porque a gente não ganhou nada. Fala você também. Michel, você pega o celular de você também caiu o diploma aí, vai pisar. Léo, seu diploma. Léo, tem que estar aqui. Vem, Léo. Peraí, deixa eu ver. Apareceu até o sanfoneiro, ó. É. Limpa. É tudo da gente. É bom que Renata apertou a mão. Você tá brincando com ele.
Pedindo Faz o celular, celular né? primeiro pra ele nos ligar. Vem, Léo, vem, sai na Léo, foto. fala você. 1, 2 e... Peraí, deixa eu arrumar meu tupé. Liga! Peraí, que esse ventilador tá horrível. Ué, eu desliguei. Você tem que arrumar meu tupete. É isso aí. 1, 2 e agora no celular pra não desligar. Cheeseburger! Mais uma em pé, eu vou fazer na minha câmera, hein? Segura aí que eu vou fazer uma foto agora. Mas faz o vídeo do tchau, tá? Vamos falar vivo, Igan? Tem vídeo Pera aí? aí. Tá lá rolando, tá. 1, 2 e... Vai lá, galera. 1, 2, 3 e... Viva